Opa, estamos nós aqui, né, para mais um pedacinho de aula que eu, esqueci de falar com vocês. A nossa questão de geografia, a nossa questão dissertativa de geografia. Então entendam esse pequeno vídeo como a parte 2, beleza? Então eu vi que muitas pessoas erraram essa questão, né? Então ela é essencial que a gente fale a respeito dela. Vejamos a questão. A respeito das noções de climatologia, dentre os fatores climáticos, cite e justifique qual seria o fator climático mais importante e o que, na maior parte dos lugares, influencia o clima de um lugar de forma predominante, né? Cite e justifique também qual seria o fator climático que pode, em certas situações de lugar, minimizar ou esvaziar o principal fator climático. Gente, se vocês viram a aula de os grandes climas do globo, vocês vão perceber que você tem clima tropical, você tem clima temperado, você tem clima polar. Então, círculo polar, né? Área intertropical, área temperada, elas são determinadas pela latitude. Então a latitude, né, seria a posição que o lugar está com relação à linha do Equador, né? Essa posição, quando a gente pensa dentro de uma visão, né, horizontal. Então essa posição é quase sempre a que vai determinar o clima de um lugar. Outros fatores, eles podem trazer peculiaridades para o clima de um dado lugar, certo? Então, respondendo à questão, a latitude seria o principal fator climático. Por quê? Porque ela vai ter relação do lugar no globo, né? E aí, dependendo do lugar, da onde esse lugar ele se encontra na latitude, ele vai ter maior insolação, maior radiação ou não. Se você tem um lugar, por exemplo, Manaus. Manaus está na linha do Equador quase. Manaus, né? Então é um lugar equatorial, é um clima equatorial, certo? Ah, mas Manaus, né? Clima equatorial continental, superúmido. O que explica isso fora a latitude? A vegetação, certo? A vegetação. Então, um ponto importante. Santos. Por que Santos, né, que vai estar na mesma latitude que São Paulo, é muito mais quente, né? E tem uma temperatura muito mais equilibrada do que São Paulo. Porque São Paulo está a quase 800 metros de altitude. Aqui nós já estamos falando então do segundo fator que pode minimizar os efeitos da latitude ou pode esvaziar a latitude, a altitude, certo? Por quê? Quanto mais alto o lugar, quanto maior a altitude, mais o ar é rarefeito. E o calor ele é retido pelo ar. Então, quanto mais ar, né, o ar mais leve, o calor é maior, dependendo, obviamente, da latitude. Certo? Quanto mais alto é um lugar, quanto maior é a sua altitude, o ar é mais rarefeito e a capacidade de retenção de calor ela é maior. É o que explica, por exemplo, por que em alguns lugares da América, latitude zero, você vai ter neve, como nos Andes, certo? Então, continentalidade, maritimidade, né? No caso de Santos, você tem a maritimidade que vai colaborar para esse equilíbrio térmico, né? São fatores importantes, mas que vão trazer apenas algumas peculiaridades para aquele lugar, ok? O principal fator é a latitude e o que pode esvaziar a latitude ou minimizar os seus efeitos é a altitude. Tá certo? É isso, galera. Abração. Até mais.